Governadores que fazem parte do Consórcio Nordeste se reuniram com integrantes do governo federal hoje em Brasília para tratar das tarifas impostas ao Brasil pelos Estados Unidos, o chamado tarifaço, que começa amanhã. Repórter de Assis Oliveira volta aqui ao JD com mais informações sobre esse tema. E aí, de Assis, como foi essa reunião? O que ficou decidido a partir dela? Mais uma vez, pois é uma reunião extensa que acontece pelo menos até o final da tarde lá em Brasília. Agora, pela manhã, os governadores eles se reuniram com representantes da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos e também com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço. O objetivo, claro, é definir ações emergenciais que reduzam aí os prejuízos em vários setores produtivos que serão atingidos com a nova tarifa que deve passar a valer a partir de amanhã. Esse tema da taxação também será o assunto principal debatido na terceira Assembleia Geral, ordinária do Consórcio Nordeste, que começa daqui a pouquinho, às 14 horas, em Brasília. A expectativa é de que os governadores apresentem aí demandas dos setores produtivos, né? Aqui do Rio Grande do Norte, a gente teve uma reunião na sexta-feira com todo o setor, junto com o governo do estado, e essas demandas aqui do estado, assim como de outros estados do Brasil, vão ser levadas a essa reunião geral. Antes dessa reunião que acontece agora à tarde, os governadores que compõem aí o Consórcio Nordeste almoçaram com o presidente Lula e definiram aí exatamente essas demandas que serão decididas e votadas, né, agora à tarde. A governadora Fátima Bezerra participa de toda essa agenda, ela está em Brasília desde ontem, retorna amanhã e a gente segue acompanhando aí essa taxação. Havia também a expectativa de uma ligação, uma conversa entre o presidente Lula, e o presidente americano, pelo menos que a expectativa era que essa conversa acontecesse até amanhã para tentar negociar e pelo menos diminuir essa taxação. Até agora essa conversa não aconteceu, a gente fica aguardando e acompanhando tudo isso. Carla? Com certeza, acompanhando mesmo, né? Porque parece que quanto mais perto está chegando do dia 6, o dia do tarifaço, a tensão está aumentando ao invés de diminuir. Obrigada, de Assis Oliveira, pela sua participação. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro por violar medidas cautelares determinadas no mês passado ao utilizar perfis em redes sociais de aliados e familiares para divulgar ataques ao STF e defender intervenção estrangeira, segundo diz o STF. Moraes afirmou que Bolsonaro agiu de uma forma deliberada na tentativa de burlar a proibição de uso das redes sociais. A decisão também proíbe visitas, exceto de familiares próximos e advogados, e o uso de celulares, inclusive de terceiros. Lideranças da oposição criticaram o que chamaram de excessos e afirmaram haver uma escalada autoritária no país. E agora, lógico, eu quero saber a opinião dos nossos comentaristas políticos, Walter Fonseca e Tiago Medeiros, sobre toda essa confusão. Boa tarde, Walter. Boa tarde, Tiago. Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao Jornal do Dia. Tiago, eu quero começar com você. Essa história, a gente imaginava, assim, parece muito um jogo, né, de pôquer. Cada um vai blefando e vai apostando e aumenta a aposta e a aposta vai sendo ali colocada na mesa, mas amanhã já é o dia do início do tarifaço e até agora a gente só percebe uma tensão maior, principalmente com o envolvimento aí do Supremo, da nossa Suprema Corte Brasileira. Ontem, melhor dizendo, o próprio governo americano reclamou mais uma vez do que eles dizem serem atos autoritários contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí que eu te pergunto, como que fica nesse momento? Você acha que o governo brasileiro está tomando as atitudes corretas nesse instante? A forma como o governo brasileiro tem conduzido diplomaticamente essa crise, você acha que é a mais correta? Boa tarde, Micarla. Boa tarde, professor Walter. Boa tarde a todos os nossos espectadores que estão assistindo, também quem está no YouTube. Eu tenho certeza que, na verdade, existe uma expectativa muito grande de quem está
aí do outro lado da TV, no seu YouTube, porque de fato está sendo um dia que desde ontem tem chacoalhado bastante o Brasil no que se diz aspecto à política. Infelizmente, nós temos assistido no Brasil há alguns anos a utilização, teoricamente, a entrada do jurídico na política, ou a interferência do jurídico na política. E a gente precisa fazer uma separação muito clara. Com relação às questões do tarifaço, quem está de maneira inadequada, e obviamente, infelizmente, é a grande potência do mundo, mas quem está de maneira inadequada e inadvertida é os Estados Unidos, que está fazendo uma junção das questões jurídicas com as questões políticas. Quando ele faz isso, ele coloca o Brasil em xeque numa situação em que a nossa democracia tem a dependência total dos seus poderes. Eles se relacionam, mas eles são independentes. E o que os Estados Unidos estão tentando fazer é exatamente misturar as coisas. E eu acho que isso ele conseguiu. Na verdade, os Estados Unidos sabia que ele não vai conseguir interferir no judiciário do nosso país. Mas ele auxilia exatamente no que você, Micarla, a senhora falou, com toda a propriedade, no jogo que está sendo disputado. Um jogo em que os Estados Unidos traz a observância, as luzes para as questões políticas e econômicas, ele mistura com o jurídico. Alexandre de Moraes acaba engolindo corda na questão do dedo que ele deu, alguns comportamentos inadvertidos que ele teve, falta de controle emocional. O judiciário, que é independente, talvez não precise, obviamente, seguir um rito político, ou seja, ele poderia ter bom senso? Poderia, mas não é uma questão obrigatória. Perdão aqui pelo meu tempo, Micarla, mas posso continuar falando um pouquinho, 15 segundos? Pronto, perfeito. Então, a partir do momento em que Moraes resolve dar início, e o próprio Bolsonaro acaba, de maneira estratégica, armando, na meu ver, um cenário no qual provocou a sua prisão domiciliar, porque também o judiciário não pode se acovardar mediante as provocações e sentidos de que ele mesmo já tinha dito e já tinha tirado as dúvidas dos advogados de Bolsonaro. Então, há uma grande mistura aí, realmente, infelizmente, mas o governo, no caso do jurídico, ele não tem condições de interferir, Micarla. Olha, Walter, a gente viu aí, né, a publicação, né, feita pelo governo americano, dizendo o seguinte: impor ainda mais restrições à capacidade de Jair Bolsonaro de se defender publicamente não é um serviço público. Deixem Bolsonaro falar. E ainda continua dizendo: os Estados Unidos condenam a ordem de Moraes que impôs prisão domiciliar a Bolsonaro e responsabilizarão todos aqueles que colaborarem ou facilitarem condutas sancionadas. Que recado é esse que o governo americano está dando? O Brasil pode sofrer outras sanções mais pesadas ainda do que já sofreu até agora? Como é que você está vendo toda essa situação? O próprio Thiago já colocou a posição que ele vê de como o Brasil diplomaticamente, se é que está havendo algum tipo de diplomacia entre os dois, mas como é que você está vendo toda essa situação, Walter? Muito boa tarde, Micarla. Boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes e telespectadores. Meu amigo Thiago, grande abraço. Olha, Micarla, eu acho estranho a maneira como estão conduzindo no Brasil essa história da soberania, da interferência. E por que eu estou dizendo isso? Porque os Estados Unidos sempre agiu assim, agora mesmo com a Rússia. Ou acaba a guerra com a Ucrânia, ou vai ter retaliação. Né? Lá com o Irã, ou acaba com o programa nuclear, ou vai ter retaliação. Com o México, ou vocês cuidam da fronteira, ou vai ter retaliação. Com o Canadá, ou vocês cuidam da fronteira para não entrar anfetamina nos Estados Unidos. Então, sempre está associada a questões de interesse americano. E tem interesse, sim, porque os Estados Unidos não vão permitir que o Brasil seja entregue à China. Isso é uma questão muito clara. Os Estados Unidos não vão permitir que quebre o dólar como moeda internacional. Esse é que é o X da questão, não é Bolsonaro. Bolsonaro é apenas um detalhe, é um penduricalho nessa história toda. Tiago, você falou que o juiz Moraes, o ministro Moraes, a justiça brasileira tem que ser independente, mas não é obrigatório. É obrigatório, meu amigo. É obrigatório de condições de Estado, sim. A justiça tem que ser independente como ela diz que é, mas não nas palavras, nas ações. O ministro foi imprudente, o ministro foi extemporâneo,
Eu acho que o ministro foi equivocado. Ele deu muito mais uma resposta ao povo que foi para a rua em apoio a Bolsonaro do que a Bolsonaro. Ele criou muito mais problema na área externa do que na área interna. Ontem um buzinaço em Brasília, o povo está indo para as ruas, é isso que está se querendo? Então, a verdade é que a condução está totalmente equivocada, seja pelo governo brasileiro e sua diplomacia, uma diplomacia que não consegue minimizar os efeitos de um jornalista que não pode vir ao Brasil e um deputado federal que está lá. Que diplomacia é essa? Que tamanho é esse Itamaraty? Que tamanho? Agora, hoje, o que tem que chamar a atenção é a denúncia do Civilization Works, que mostra um núcleo de eugenia, né, ideológica criado dentro do TSE. Eugenia, isso só tem nos tempos de Hitler, no tempo de Stalin, tá certo? No Brasil, nós vivemos esse clima agora. Está instalado um laboratório de eugenia, estamos instalados lá dentro do TSE. Está tudo errado, é preciso retomarmos as rédeas e colocar o Brasil no caminho certo. O fato é que, independente de quem está de um lado, de quem está do outro, se é direita, se é esquerda, quem está de verdade sofrendo com tudo isso é quem? É o povo brasileiro. Porque, no final das contas, né, sempre a corda arrebenta para o lado dos mais fracos. A gente vê aí, não, o pessoal do agro, sim, mas tem pequenos produtores que entregavam para grandes produtores para entregar aos Estados Unidos. E a gente está vendo toda uma queda. A gente está vendo não só, né, na questão da Bolsa. Hoje, inclusive, a Bolsa estava até agora há pouco, estava subindo. A Ibovespa estava subindo, com certeza, com pessoas, com grandes aí, já tendo alguma informação privilegiada, eu não sei exatamente o que, mas já está o dólar também. Então, a gente até amanhã vai ter muito choro e ranger de dentes. E isso, infelizmente, né, Walter e Thiago, não é uma coisa que acaba amanhã, porque essa corda vai continuar sendo esticada dos dois lados, né? Não só no dia 6 de agosto, como vai continuar aí sendo esticada. Então, obrigada, Walter, obrigada, Thiago, e até o próximo Comentários Políticos. Eu acho que vocês voltam ainda essa semana de novo, viu? A gente vai ter mais coisa para comentar essa semana. Obrigada a vocês, até a próxima. E a gente vai